Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre pelo, né? Eu vou dar alguns conceitos básicos relacionados com pelo e vocês vão ter um aprofundamento no decorrer do curso de vocês. Então, para iniciar, né, a origem. O pelo ele vai começar a desenvolver no período fetal e passa a ser aparente, né, visível a partir do 20º mês de gestação. Ele desenvolve a partir do folículo piloso, né, que está profundo em relação à derme, e aí permite uma matriz de crescimento desse folículo piloso e permite o crescimento do pelo. Nós humanos temos cerca de 5 milhões de pelo no nosso corpo. Desses 5 milhões, aproximadamente 150 mil são de cabelos. Esses cabelos eles caem de 100 a 150 fios por dia e tem um crescimento de 1,5 a 2 centímetros por mês. Essa queda, esse crescimento do cabelo vai depender de vários fatores, como nutrição, fatores internos no nosso organismo, vão influenciar em relação a esse crescimento. Sobre a composição do pelo. O pelo é composto de proteínas, água, lipídios, minerais, mas predomina as proteínas, né? Mais especificamente a queratina. E a queratina do tipo alfa. Alfa-queratina é a principal proteína relacionada com o pelo, né? Na composição do pelo. Cerca de 85% do pelo é de proteína. Tá? Em relação à água, 15% a gente tem no pelo, em torno de 15%, lipídios 3% e o restante a gente tem os minerais. Né? Essa composição vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, né? Mas em todos nós, a gente tem no pelo a predominância de proteínas. Ok? Vários fatores vão interferir em relação aos pelos. Né? A gente tem em relação à parte nutricional, deficiência de alguns nutrientes, de minerais, vão interferir na recuperação, algum dano no pelo, ao crescimento, influenciar na queda também desse pelo. Alterações hormonais, como por exemplo o excesso de testosterona, pode causar como queda do pelo ou um crescimento indesejado, como em mulheres, a utilização de testosterona pode causar o crescimento do pelo na face. Fatores genéticos, então a genética também interfere também na quantidade de pelo que a pessoa tem. Né? Então, hereditário, no caso, alguns genes vão interferir nessa quantidade de folículo piloso do corpo. Né? A oleosidade em excesso também vai influenciar de alguma forma o pelo. Né? E processos químicos. Então, as químicas que são colocadas principalmente nos cabelos vão interferir ou podem danificar, né, o cabelo e permitir que o cabelo caia com maior facilidade, se quebre com maior facilidade e isso danifica o cabelo. Então, é necessário, por exemplo, em relação às químicas, né, que são colocadas no cabelo, um acompanhamento melhor de um profissional para que a pessoa não danifique seu cabelo. E as funções do pelo, né? O pelo tem várias funções, a maioria dessas funções depende da localização do pelo, né? Mas é uma estrutura que tem uma função bastante diversificada. Então, por exemplo, a gente tem a função de isolamento térmico. Então, quando a gente está com frio, a gente tem os pelos que ficam em pé, né? E aí permite que você armazene o calor próximo à superfície da pele. Proteção, por exemplo, o cabelo, ele protege o couro cabeludo dos raios UV, né? Indicação de doenças, então, por exemplo, tem algumas doenças que fazem com que o cabelo caia, o câncer, no caso, com a utilização de medicamentos e tudo mais, permite a queda do cabelo. Barreiras mecânicas, então, por exemplo, os cílios, sobrancelhas, né, que evitam que algo possa entrar nos nossos olhos, em relação à proteção da luz. O cabelo, como eu falei, ele tem essa parte de permitir que tenha uma barreira contra os raios ultravioletas, né, em relação à pele, a proteção do couro cabeludo. Filtração de partículas estranhas, então os pelinhos que a gente tem no nariz, evita que algumas partículas possam entrar nas nossas vias respiratórias. São a primeira barreira de proteção do nosso sistema respiratório, são os pelinhos que a gente tem no nariz. Então, esses pelos não devem ser arrancados, mas aparados, né? Também os pelos que a gente tem nas orelhas, que também devem ser aparados e não arrancados. Também esses pelos evitam a entrada de algum objeto ou algo estranho no nosso ouvido. Aumenta a superfície de evaporação do suor.
Então, o pelo que a gente tem no nosso corpo permite uma maior eliminação do suor, né, a transpiração do suor, né, a função sensorial. Então, se alguém pegar no seu pelo, você sente, né, o tato da pessoa tocando em você só em tocar no pelo, porque a gente tem terminações nervosas em relação ao folículo piloso, e aí você tem a sensibilidade, evitar atrito. Então, no caso das axias ou na virilha, né, o pelo evita o atrito de pele com pele. Então, a ausência desse pelo faz com que ocorra maior atrito na pele e aí possa inflamar a pele e causar um escurecimento da pele, ok? Então, a gente tem várias funções relacionadas do pelo, certo, pessoal? Em relação à denominação dos pelos, né? O pelo tem nomes diferentes de acordo com a região onde ele é encontrado. Por exemplo, o pelo da cabeça é chamado de cabelo, né? O pelo na região dos olhos, das pálpebras, a gente tem os cílios e os supercílios. Os pelos do nariz são chamados de vibrisas, né? Que aí, como eu falei para vocês, são barreiras em relação à entrada de substâncias ou de partículas nas nossas vias respiratórias. Os pelos do ouvido, né? A gente chama de tragos. Nas axilas a gente tem os círculos e região pubiana a gente tem os pubis. Então, de acordo com a região do corpo, a gente tem nomes bem específicos, né? Em relação à ação hormonal, então, em relação à ação hormonal, a gente tem um pelo chamado de dependentes, semidependentes e independentes. Então, dependentes são aqueles pelos que crescem na dependência hormonal, ok? Semidependentes são aqueles que são parcialmente afetados pela ação hormonal. Independentes são aqueles que não são afetados pela ação hormonal. Então, dependentes a gente tem principalmente da região genital, ok? E região de rosto, em relação também tórax, que são dependentes em relação à quantidade de testosterona no corpo. Semidependentes, que é aqueles que dependem parcialmente, a gente tem na região do antebraço, né? São pelos que crescem, sofrem uma certa ação dos hormônios, principalmente testosterona. Independentes são aqueles que independem, como eu já falei, um exemplo seria os cílios, né? Que são pelos que independem da ação hormonal na influência do seu crescimento. E os tipos de pelo que a gente tem? A gente tem a lanuge, o vellus e o pelo terminal. A lanuge são os primeiros pelos, né, que a gente desenvolve e logo que a gente nasce, esses pelos caem. Esses pelos servem para proteção do bebê, né? São pelos pequenos, sem uma pigmentação, tá? Que aí são substituídos pelos velos, que são os pelos um pouco mais pigmentados, né, maiores do que as lanuges, tá? E por último, esses velos são substituídos pelos pelos terminais, que são pelos maiores. Então aqui no desenho a gente tem o velos e aqui a gente tem um pelo terminal, que já é um pelo mais profundo, o pelo terminal do que os velos. O velos a gente consegue encontrar comumente no rosto das mulheres, são aqueles pelinhos curtos, com pouca pigmentação que ocorre aqui na região da mandíbula, que é bem comum em mulheres. Em relação às partes do pelo, a gente tem basicamente duas partes, a haste e a raiz. A haste é a parte externa do pelo, a parte visível que a gente consegue ver. A raiz é a parte interna, que está dentro da pele, né? Que está na região onde a gente tem o folículo piloso, na região da derme. Aqui, ó, a parte externa é a haste que a gente tem o tecido morto, né? Já são células mortas que a gente tem e a parte do pelo que a gente consegue tocar, né? Então a haste é a parte tocável do pelo que a gente consegue pegar e tocar, tá? Já a raiz é a parte que a gente não consegue tocar no pelo, a não ser que você arranque o pelo, aí você tem acesso à raiz do pelo. Em relação à anatomia do cabelo, né? Então a gente consegue ver melhor na próxima figura. Então nessa figura aqui a gente tem um folículo piloso, né? Nesse folículo piloso a gente consegue ver aqui o pelo, né? A raiz do pelo, que é a parte interna. O folículo piloso é uma invaginação da epiderme, né? Para dentro em relação à derme. E aí nessa invaginação se forma o folículo piloso. A parte final do folículo piloso é chamado de bulbo piloso. Nesse bulbo piloso a gente tem a papila pilosa, a região onde a gente tem a nutrição da matriz do pelo, da matriz que permite o crescimento do pelo. Então, nessa região do bulbo do pelo,
a gente tem a matriz de crescimento do pelo. E aí nessa matriz ela precisa de um suprimento sanguíneo que é dado pela papila. Então aqui a gente tem a matriz, no qual as células do pelo vai começar a crescer e ao crescer elas vão sendo empurradas, né? E aí se afastando da papila, e ao se afastar da papila vão sendo queratinizadas e vão morrendo para formar a haste do pelo, ok? Então aqui, só recapitulando, a gente tem um folículo piloso, que é uma invaginação da epiderme. Na região final do folículo piloso, a gente tem aqui o bulbo piloso, onde a gente encontra a matriz de crescimento do pelo, e tem a papila pilosa, que dá os suprimentos sanguíneos, os nutrientes necessários para essa matriz sofrer a divisão celular e formar, né, as células que vão dar origem ao pelo. E aí, como eu falei, a partir que essas células começam a se desenvolver e se formar, vão se afastando da papila e sendo queratinizadas. E aí se forma a haste do pelo, que, como a gente já falou, é a parte externa visível do pelo e também em forma de células mortas já queratinizadas. Em relação ao estudo do pelo, o pelo ele tem três camadas: cutícula, córtex e medula. A cutícula é a parte mais externa do pelo. Ela lembra escamas de peixe, né? Essa cutícula tem a função de proteção contra os raios ultravioletas, proteção contra a química, né? Ela dá a textura, dá o brilho em relação ao pelo. É uma região que não é pigmentada. O córtex é a parte interna, então aqui a gente tem a cutícula, né? Lembrando uma escama. Já internamente a gente tem o córtex, que é a parte mais interna, né? E aí a maior parte do pelo, cerca de 90% vai ser córtex. O córtex ele dá elasticidade e resistência ao pelo e também onde fica a pigmentação do pelo. E a medula já é a parte mais interna, certo? Alguns pelos não apresentam medula, principalmente pelos que são mais finos, e a ação, né, a função da medula ainda não está bastante, não está muito ainda real. Qual vai ser a função dessa medula, tá? A cutícula ela protege também dos raios ultravioletas, como eu falei para vocês. Só que esses raios ultravioletas podem degenerar, degradar a proteína que forma a cutícula e entrar até o córtex, né? E aí interferir em relação ao córtex. Então, a proteção solar é dada pela cutícula, que pode ser degradada, né, dependendo da intensidade desses raios ultravioletas. E aí, caso esse sol ele ultrapasse a cutícula, chega até o córtex, ele pode até interferir nessa radiação com a coloração do cabelo, né? Então, ele pode alterar a coloração do cabelo, o sol, o excesso de sol, né, que conseguia atravessar a cutícula. Então, a cutícula tem essa proteção tanto da química como também dos raios ultravioletas, né? O córtex já está relacionado com a elasticidade e resistência, né? E a medula tem uma função ainda não muito definida. Em relação ao ciclo de crescimento, né, desenvolvimento do pelo, a gente tem três etapas: a fase anágena, catágena e a telógena. A fase anágena, a maior parte dos nossos pelos, ela vai estar nessa fase. E é uma fase bastante extensa, né, que vai de 2 a 6 anos. É a fase onde o pelo está em crescimento, né, onde vai ter a divisão celular. Então a gente tem a divisão celular a nível de matriz, né, no bulbo piloso. E isso faz com que o pelo comece a crescer, né, com essa divisão celular. A fase catágena é uma fase de repouso, né, no qual para-se a divisão celular, o pelo não mais cresce, né, não existe mais a divisão na matriz das células e o pelo para de crescer. Cerca de 1% dos pelos do nosso corpo eles vão estar nessa fase, que dura em torno de 21 dias. E a fase telógena, que é a fase de queda do pelo, né, a queda espontânea do pelo, que cerca de 9% do nosso pelo está nessa fase, que dura 3 meses. Nessa fase, o pelo que já se destacou em relação à matriz, à papila, ele começa a ser empurrado pelo pelo novo que está crescendo, né? E aí ele cai espontaneamente. Então a gente tem a anágena, que é a fase de crescimento do pelo, de divisão celular, né? A fase de catágena, que é a fase de repouso, né? No qual o pelo não cresce mais, e a fase telógena, que é a queda espontânea do pelo, no qual o pelo recém-produzido, né? Desenvolvendo, ele começa a empurrar o pelo até que esse pelo caia e o pelo novo tome conta do folículo que se desenvolveu esse pelo que já caiu. Em relação à característica da haste capilar, né, da haste do pelo. Então,
A característica da haste vai sofrer influência da etnia, né, da curvatura e do grau de oleosidade. Então, em relação à etnia, dependendo da etnia, a gente vai ter o formato dessa haste diferenciada, né, e o crescimento também diferenciado. Então, caucasiano, asiático e africano, a gente nota que o crescimento maior vai se dar nos asiáticos, né? Mas esse crescimento, lembrando que pode sofrer influências, né, tanto externamente como internamente no nosso organismo. A secção no corte transversal também vai ser diferenciada. Então, aqui no corte transversal do caucasiano, a gente tem formatos variados em relação à haste, mas predominando o formato elíptico. Já no asiático, a gente tem um formato mais cilíndrico, mais arredondado, e é uma haste mais grossa. E nos africanos, a gente tem no corte transversal uma haste mais fina, né, e mais achatada. Então, a gente tem uma variação da haste dependendo da etnia da pessoa, né, que também influencia no crescimento desse pelo por mês. Mas lembrando sempre que esse crescimento é médio, né, quer dizer que pode sofrer variação para mais ou para menos, dependendo de vários fatores que a gente já viu que podem influenciar de alguma forma o pelo do indivíduo. E as curvas, né? Então, dependendo das curvas do pelo, né, a gente tem três tipos: os lisotrópicos, os sinotrópicos e os zulotrópicos. Lisotrópicos são os cabelos lisos, né? Aqui a gente tem os cabelos sinotrópicos, né, que são ondulados, e os zulotrópicos são os cabelos cacheados, né? Então a gente tem diferenças em relação ao diâmetro. O de maior diâmetro são os isotrópicos, né? Os sinotrópicos têm um diâmetro oval e os zulotrópicos têm um diâmetro mais espiralado. Então a gente tem a variação da haste do pelo de acordo também com a curvatura que a gente tem no pelo em si, do indivíduo. E grau de oleosidade. Então, dependendo também do grau de oleosidade, né, a pessoa vai ter uma característica específica em relação à haste do pelo. Né? Então, cabelos secos são cabelos mais ásperos, mais opacos, mais frágeis, né, que se embaraçam mais facilmente. Né? Os oleosos são cabelos mais pesados, né, molhados, você dá a aparência mais brilhosa, mais pesado, né, em relação à haste. Normais são cabelos mais macios, né, brilhosos, sedosos. E o misto, onde tem raízes oleosas e as pontas secas. Aqui algumas patologias relacionadas ao pelo foliculoso. Né? A gente tem a foliculite, a hipertricose e o surtismo. A foliculite é a inflamação do folículo piloso, né, que pode ocorrer por uma agressão mecânica, né, ou por bactérias. E aí você tem a formação de pus, né, na região do folículo, né, e aí você tem essa inflamação dessa região que pode infectar e causar problemas mais sérios. Um outro tipo de foliculite mais agravada, né, é o furúnculo. O furúnculo é uma forma de foliculite no qual tem um acometimento mais profundo desse folículo e pode afetar mais de um folículo, associado também à glândula sebácea. Né? Então, o furúnculo é um tipo de foliculite mais aprofundada, mais grave, né? E aí que se desenvolve mais profundamente em relação ao folículo, né? Atinge mais folículos e também pode acometer também a glândula sebácea. Então, foliculite e furúnculo, né? O furúnculo é um tipo de foliculite, certo? Mais agravada, tá? A hipertricose, né, que é o excesso de pelo, principalmente na região da face, que ocorre por problemas genéticos, certo? E o insurtismo, que a gente já falou um pouquinho, né, mais na frente, aliás, mais atrás, nos primeiros slides, que é uma alteração hormonal que causa um crescimento exagerado em relação aos pelos. É comum em halterofilistas, mulheres halterofilistas que tomam testosterona e fazem esse crescimento dos pelos ao redor do rosto, né, como se fosse uma barba, ok? Para encerrar, pessoal, aqui a gente tem três fotinhas, né, de um pelo saudável, um pelo encravado e a foliculite, né? Então aqui o pelo encravado tem duas formas de pelo encravado. Uma é que o pelo cresce e não consegue atravessar a pele, né, e ele inflama aquela região da pele, ou ele pode crescer e perfurar novamente a pele, né? E aí inflama a pele. Já que a foliculite, como a gente falou, né, que é uma inflamação do folículo piloso,
que outra forma de foliculite é o furúnculo, só que como eu falei, é mais agravado, né? Que atinge mais folículos e pode atingir também a glândula sebácea, tá? A foliculite e o furúnculo pode ser causado por bactérias, não só uma lesão mecânica, como retirar a barba ou o pelo com gilete, né, com o presto-barba, e aí vai gerar uma inflamação na região do folículo, e aí causa a foliculite, que lembra muito a acne, ok? Beleza, pessoal? Então a gente terminou, né, de falar um pouquinho sobre o pelo. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem contactar, né, me contactar, e aí eu posso tentar ver para vocês e responder as dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto.